Boa noite, irmãos. Estive falando com o irmão Jefferson agora à tarde. Ele pediu para transmitir à igreja seu agradecimento por todo o carinho que a igreja tem demonstrado para com ele, a família. Falou, pastor, eu louvo a Deus porque tenho vocês, tenho a igreja na minha vida. Sei que os irmãos oraram, estão orando, todo o carinho que os irmãos demonstraram. Então, leva a minha palavra de gratidão para a igreja. Então, aqui está a palavra do irmão Jefferson. Os irmãos continuam orando por ele, agora o tratamento, para que ele possa se recuperar de forma plena, né? Voltar às suas atividades normalmente, que é o que a gente espera, pelo que nós temos orado. Então, o irmão Jefferson falou que está feliz. Falou que hoje dormiu a tarde toda. Falei, pastor, eu dormi a tarde toda, porque eu estava na minha cama, né? Não tem coisa melhor do que a sua própria cama, a gente dorme melhor. No hospital, a gente dorme, mas não dorme direito. Então, ele está feliz, está se recuperando, graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia no Salmo 119, nós vamos ler os versículos de 45 a 48. São 4 versículos apenas, deste que é não só o maior salmo, mas o maior capítulo da Bíblia. São 176 versículos, e quase todos eles, como eu já disse em outra ocasião, falam a respeito da palavra. Dos 176 versículos, apenas 2 não falam diretamente da palavra de Deus. Então, aí você vai ver tua palavra, teus preceitos, tuas leis, teus juízos, teus estatutos, tudo isso tem a ver com a palavra. E eu disse da outra vez, é importante frisar, que é bom que nós nos lembremos que o salmista, ele não tinha a Bíblia toda como nós temos. O salmista, ele tinha aqui o Pentateuco. Era a Bíblia que ele lia, e ele amava profundamente. Eu fico imaginando, se ele tivesse toda a Bíblia como nós temos, o Salmo teria, não 176, mas talvez 1760 versículos, seria muito maior, porque ele teria muito mais motivos de gratidão. E eu quero pensar exatamente nisso, nessa noite, motivos de alegria, porque a vida com Deus é uma vida que traz lutas, sim, dificuldades, desafios para nós, a cada momento, a cada dia. A vida com Deus, ela nos cobra uma postura, porque essa cobrança vem do Senhor, e quando Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, este é um motivo mais do que justo e mais do que forte, para que nós nos empenhemos nisso. O autor aos Hebreus vai dizer que sem a santificação, ninguém verá o Senhor, isso também é um motivo muito forte. Então, existem cobranças, existem parâmetros estabelecidos por Deus, e todos estes parâmetros são muito altos para nós. Eu fiquei prestando atenção aqui, quando o irmão Marcos veio aqui orar, ele falou, nós precisamos, porque se for por nós, não dá, foi o que ele falou, né? Se for de nós, Senhor, não dá, nós não somos capazes, não temos condições, nós somos fracos, nós somos falhos, frágeis, inconstantes, inseguros, duvidosos, temerosos, assustados. Então, não é por nós, mas é sempre a força que vem de Deus, o Espírito Santo que trabalha em nossos corações. Mas conquanto a vida cristã traga todas estas coisas, estas exigências, esses padrões celestiais para nós, a vida com Deus, ela traz motivos de prazer. A vida com Deus é uma vida prazerosa. Não significa que ela seja fácil, não significa que seja uma coisa que a gente faz, como se diz aí, com o pé nas costas. Nunca entendi isso, né? Porque nem quando eu era novo eu botava o pé nas costas. Agora, então, para levantar o pé já é um problema. Mas, enfim, tem gente que faz com o pé nas costas, seja lá o que isso significa. A vida com Deus não é assim. Mas, embora não seja assim, ela é uma vida que traz prazeres. Eu quero pensar hoje, neste último culto dominical do ano, sobre 4 prazeres. Eles estão ali no texto que nós vamos ler. 4 prazeres da vida com Deus. Vamos ler a palavra de Deus que diz assim: e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. E recrear-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. O salmista, como eu disse, a gente não sabe se é Davi, embora seja o maior dos salmos, não há uma indicação da sua autoria. A gente gosta de pensar que é Davi, porque Davi ele é o salmista principal, é aquele que mais fala ao nosso coração, e a gente sempre diz que é Davi. Tem um pastor amigo meu que ele fala, se não diz que não é de Davi, é de Davi. Não interessa, pode ter sido qualquer um, ele diz, está escrito,
Não tem autor, é Davi. Mas sendo de Davi ou não, o fato é que é um salmo que traz uma declaração de amor à palavra de Deus. E quando ele pensa na palavra de Deus, ele expressa a sua gratidão, ele expressa a sua confiança, ele expressa a sua dependência, ele expressa muitas vezes a sua fraqueza, ele confessa diante de Deus que ele precisa que Deus incline o seu coração, ele fala, inclina o meu coração para a tua palavra, para os teus estatutos. Então ele vai declarando todas estas coisas. Mas aqui neste versículo, ele fala dos prazeres da vida com Deus. E rapidamente a gente pode perceber estes prazeres que estão aqui explícitos no Salmo. Veja comigo o primeiro versículo, versículo 45. Andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Primeira coisa que a gente tem que entender antes de analisar os prazeres é que o crente é alguém que tem liberdade. De manhã eu falei, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 13, ele vai falar: para a liberdade Cristo vos chamou, não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne. Então veja, nós fomos livres, a epístola, somos libertos, e a epístola aos Gálatas, ela tem um objetivo principal. Paulo estava escrevendo contra um grupo chamado de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram aqueles que diziam o seguinte: olha, você creu em Cristo, você recebeu o Evangelho, sim, você está salvo, mas para que você seja salvo realmente, você precisa ter Cristo e mais a lei judaica. Então eles começam a confundir a cabeça daqueles judeus que haviam se convertido, dizendo: olha, se vocês não cumprirem a lei de Moisés, vocês não serão salvos. Isso causa um problema na igreja da Galácia. Alguns começam a deixar o evangelho puro e simples, começam a voltar para aquelas práticas judaicas. Eles começam novamente a observar aqueles dias especiais, o dia do jejum, o dia da oferta, o dia disso, o dia daquilo, os sábados, as luas novas e todas aquelas solenidades. E Paulo diz assim: olha, da graça decaístes. Ele chega a dizer no capítulo 4,16, eu acho, ele diz assim: receio de vós, não tenha eu trabalhado em vão para convosco. Eu não sei se é 4,16 não, Joel, agora estou na dúvida. Mas ele diz isso. Ele fala: olha, eu tenho medo de ter trabalhado em vão, porque eu fui, anunciei o Evangelho, e vocês disseram crer, e agora vocês estão retornando para esses costumes, para essas práticas. Não toque, não prove, não manuseie. Não é nada disso. Cristo nos chamou para a liberdade. No versículo 1 do capítulo 5, ele diz isso: vocês foram chamados para a liberdade, então não se coloquem de novo debaixo de escravidão, porque a lei, ela escravizava o homem no sentido de que ela era um padrão inatingível. O primeiro sentimento que a lei causa naquele que toma conhecimento dela é exatamente isso. Porque Deus estabelece na lei um padrão, e esse padrão é alto demais, e o homem olha e fala: mas eu não posso, mas eu não consigo, isto é inatingível, então eu estou perdido. Por isso o Evangelho é boas novas, por isso o Evangelho diz: sim, você não pode, mas alguém fez por você. E a música que acabou o coral de cantar diz isso: há alguém chamado Cristo, não é isso? Que já fez, que faz, que enxuga teu pranto, que cuida de você. Por quê? Porque Ele é o próprio Deus feito homem e morreu em nosso lugar. Muito bem, então Paulo diz: não se coloquem novamente. Mas no versículo 13 ele diz: olha, vocês são livres sim, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Então veja, o salmista aqui ele está dizendo o seguinte: andarei em liberdade. Liberdade de quê? Nós fomos libertos do pecado, da pena do pecado, nós fomos libertos da condenação do pecado, nós estamos sendo libertos a cada dia da atuação do poder do pecado sobre nós, é o que a Bíblia chama de santificação, e finalmente nós seremos libertos nos céus da presença do pecado, é o que a Bíblia chama de glorificação. Agora veja, nós estamos livres, nós somos livres. Tem um cântico, quando eu era criança, a gente cantava: no Egito, escravo fui. Não é isso? Vivia na escravidão. Eu era escravo do pecado, eu era escravo de mim mesmo, eu era escravo do mundo, eu era escravo das opiniões dos outros, eu vivia com medo dos homens, medo da lei, medo do pecado, medo de Deus, medo da morte. Agora não, agora eu sou livre. Muito bem, mas eu preciso caminhar com Deus. Por isso o salmista declara o seu amor pela palavra. Então entenda, ele diz o seguinte: andarei em liberdade. O crente é o único que é verdadeiramente livre.
porque ele é livre para servir ao Senhor. E eu disse de manhã que quando Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, a palavra ali é escravo, e eu disse para os irmãos que a palavra no original é a palavra que significa o escravo de mais baixo nível. Paulo, que é provavelmente o maior cristão que já existiu, era um homem extremamente culto, falava vários idiomas, um homem preparadíssimo, um homem que podia argumentar com os principais filósofos da sua época, sem temer e sem dever nada a nenhum deles. Este homem diz: eu sou o escravo de mais baixo nível. Mas veja, ele faz isso de forma voluntária. E é fantástico isso, porque lá no livro do Êxodo, quando você vem lendo todas aquelas leis, no capítulo 20 tem os 10 mandamentos. E logo no capítulo 21 começa uma série de preceitos e vem logo uma coisa interessante. Ele diz assim: se um homem for escravo de alguém, depois de um certo tempo, você vai deixar esse homem ir livre, porque ele já pagou a sua dívida, ele já está livre. Mas se aquele homem disser: eu amo meu Senhor, não quero ser livre, eu quero continuar escravo, então você vai levá-lo à porta, você coloca ele lá na porta, você pega uma sovela, era como se fosse algo pontiagudo de metal, e você vai furar a orelha dele. E aquilo era colocado ali na parede e plau, furava, devia doer um pouquinho, né? E aí colocava uma argola grande. Ah, eles usavam brinco, pastor, não é nada disso. Aquilo era um símbolo de propriedade voluntária. A pessoa que usava aquilo estava declarando o seguinte: eu amo ao meu Senhor e eu sou mais feliz sendo escravo dele do que sendo livre. Que coisa interessante isso. Aí Paulo diz: eu sou escravo de Cristo. O crente só é verdadeiramente livre, aliás, o homem só é verdadeiramente livre quando ele é escravo de Cristo. Porque o jugo de Jesus é suave. Porque a servidão debaixo da graça, ela é leve e ela é prazerosa. Entendidas estas coisas, vamos analisar aqui o que o salmista nos diz. Andarei em verdade. O verdadeiro homem livre, o verdadeiro crente tem prazer, em primeiro lugar, em andar livremente com Deus. O primeiro prazer que a vida com Deus traz é o de andar livremente com Deus. O que é andar livremente com Deus? É ter satisfação em andar com Deus. É saber que eu ando com Deus e agora eu não sou mais escravo de cerimônias corretas, oferendas corretas, músicas corretas, vestimentas corretas, datas corretas. Não, eu ando com Deus em liberdade, eu falo com Deus em todos os momentos, eu ando com o Senhor e invoco o nome do meu Deus a qualquer hora e Ele me escuta. Esperei, diz o salmista no Salmo 40, com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja, irmãos, o crente anda em liberdade porque ele sabe que Deus é com ele. O crente tem a liberdade para andar com Deus porque o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Lá em Provérbios, o escritor sagrado vai dizer que a vereda dos justos, o caminho, o que é vereda? É um caminho. O caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Veja, o dia está escuro e é interessante que, qual é o momento, qual é a hora mais escura da noite? Qual é? Alguém sabe? Qual é a hora mais escura da noite? Meia-noite. Quem falou meia-noite? Não é meia-noite. Qual é a hora mais escura da noite? Vamos, gente. Um picolé de peixe para quem acertar. 3 horas da manhã. Quem falou 3 horas da manhã? Não, não é 3 horas da manhã. 10 horas, não. Alguém falou e eu ouvi. Antes, quem falou isso? Gustavo falou. Picolé de peixe, vai ganhar. Antes de amanhecer. Exatamente antes do sol nascer, é o momento em que fica mais escuro.
Isso é fantástico, irmãos, porque na vida com Deus, às vezes as trevas vão tomando conta, as opressões, os problemas, as angústias, as frustrações, as perdas, as decepções, as dores, as lágrimas. Cheguei para cá, senão eu caio, deixa eu andar para o outro lado, e a gente vai ficando cada vez mais escuro. Mas aí, quando está escuro demais, é neste momento que o sol nasce. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É escuro, é tenebroso, eu não enxergo nada, eu não vejo saída, não há solução, mas de repente o sol nasce. E o sol nasce, e cada vez fica mais claro, até que o sol chega a pino, e é meio-dia. E a luz do Evangelho é luz meridiana, é luz de meio-dia, que incide os seus raios diretamente sobre nós, ilumina os nossos caminhos e nos mostra por onde andar. O primeiro prazer da vida com Deus é que o verdadeiro homem livre, o crente, tem prazer em andar com Deus. Eu tenho prazer em andar com Deus porque eu sei que eu não ando sozinho. Nós cantamos aqui, e nós vamos cantar de novo esse estribilho. E a gente vai dividir em faixas etárias. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O andar com Deus me traz prazer, porque eu não caminho sozinho. O salmista diz em outro momento: se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Sabe, irmãos, andar com Deus não é uma vida de solidão. Às vezes parece que você está sozinho, e a música também que o coral cantou, os teus amigos querem te abandonar. Não é algo assim que diz a letra? Se os teus amigos querem te abandonar, Cristo não o fará. Se todos se colocam contra você, Deus está ao seu lado. Então veja, andar com Deus é uma vida de prazer, porque ela me dá liberdade, porque eu sei onde eu piso, porque eu posso dizer com Abacuque: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, no curral não haja gado, as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que tudo dê errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor firmará os meus passos e me fará andar altaneiramente, ou sobre as rochas, ou por sobre os problemas. Os problemas continuam existindo, eu enfrento problemas, eu me deparo com eles todos os dias, mas o Senhor me faz passar por cima deles. O verdadeiro homem livre tem prazer em andar livremente com Deus. Depois o versículo 46 diz assim: também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. O verdadeiro homem livre tem prazer em falar livremente sobre Deus. Se eu sou livre, se eu tenho convicção da liberdade que eu conquistei, ou melhor, eu não conquistei nada, me foi dada, me foi outorgada em Cristo Jesus, Deus me deu esta liberdade, então eu tenho prazer em falar do meu Deus. Eu falo com Deus quando eu ando com Ele, e eu falo de Deus quando eu estou com as outras pessoas. Você falou de Deus hoje para alguém? Você falou de Deus ontem para alguém? Sexta-feira, de domingo para cá, do último mês para cá, em 2021, o verdadeiro homem livre tem prazer em falar de Deus. É falar quem é Deus. Nós gostamos de falar das pessoas das quais gostamos. Eu não vou falar porque ele não está aqui, mas o meu sobrinho, Davi, não vou falar não, maldade. Ele fala de uma pessoa porque ele gosta da pessoa. Quando nós gostamos de alguém, nós falamos desse alguém. Quando nós conhecemos alguma coisa que nos agrada e ganhamos alguma coisa, a gente fala daquilo. Jesus Cristo diz que a boca fala aquilo de que o coração está. Você fala de Deus, então seu coração está cheio dele. Se você não fala, é porque talvez não esteja tão cheio assim. Sabe, irmãos, é interessante a gente observar que a pessoa ela fala com ânimo do seu time de futebol, ela fala do filme que ela assistiu, ela conta as principais cenas. Tem um monte de gente falando para mim do filme do Homem-Aranha, né, que tem 3 Homem-Aranhas e não sei o quê, e que mais não sei o quê. Não vou contar, eu não vi.
Eu não vi, eu não posso contar, eu não vi. Tem um monte de gente me falando, vai ver o Homem-Aranha, porque elas gostam do Homem-Aranha. Você pode gostar do Homem-Aranha, do Homem-Barata, do Homem-Lacraia, do Homem-Besouro, de qualquer um, mas você fala de Jesus. Você fala com o mesmo entusiasmo, não porque o Homem-Aranha, nunca bate, só apanha, e todo mundo gosta dele. Mas você fala de Jesus, você fala de Deus. A gente tem o mesmo entusiasmo para falar do que Deus fez, como a gente tem entusiasmo para falar do que o Flamengo fez. O Flamengo fez vergonha, né? Ou para falar do que o outro time fez, ou seja lá o que for. Sabe, irmãos, o verdadeiro homem livre, ele tem prazer em falar de Deus. Eu conheci um camarada no seminário, irmãos, na verdade, ele não foi da minha turma, mas era o Denison, eu já falei dele para os irmãos. Denison, na verdade, ele chegou na minha igreja quando eu era jovem, e ele se converteu lá, e o Denison tinha um problema muito sério. O Denison era gago, mas era uma gagueira muito pronunciada, muito forte, e conversar com o Denison era um negócio angustiante, porque ele começava a falar né, para ver se ele falava, e ele tinha essa dificuldade muito grande. Mas o Denison se converteu, e ele foi fazer um tratamento com uma fonoaudióloga, e ele melhorou muito, muito. E o Denison foi para o seminário. O Denison fez o seminário, foi ordenado pastor, e quando ele começou a pregar, ele já tinha muito pouco da sua gagueira, muito pouco. Mas o Denison pregando era uma coisa angustiante, porque ele era devagar. E talvez até pela gagueira que ele tinha, que anteriormente, ele tinha receio de falar muito depressa e gaguejar novamente, então ele media muito as palavras, e aquilo que ele podia dizer em 5 minutos, ele levava 40 minutos para dizer. E era angustiante. E ele ficava angustiado porque ele dizia, eu preciso pregar, eu preciso falar. E o Denison, então, adotou um outro sistema. Ele disse, eu não vou mais ao púlpito, eu vou para o campo missionário, porque lá o que mais tem é tempo. E ele foi missionário, ele foi para a África, ele foi morar no meio de uma tribo, uma tribo lá no interior da África. E quando ele chegou lá, a esposa dele, a Patrícia, ela era literalmente alva mais que a neve. Ela era totalmente branquinha, branquinha, o cabelo preto, comprido, o cabelo dela era preto assim, e ela era branca assim. E ela chegou na África numa tribo que nunca tinha visto pessoas brancas. Quando ele chegou naquela tribo, as pessoas corriam dela porque diziam que ela era um fantasma. E aí, depois elas vinham se aproximando, eles nunca tinham tido contato com gente branca. Era uma tribo bem no interior, bem isolada. E eles vinham tocar nela e ficavam impressionados que ela não era uma fumaça, ela era sólida. E o Denison começou a evangelizar ali. E ali ele ganhou muita gente para Jesus. Muita gente. E ganhou 3 malárias também. Teve malária 3 vezes. Depois a sua esposa ficou doente, pegou um problema lá na coluna, uma infecção na coluna, ficou sem andar durante quase 1 ano, eles voltaram para o Brasil, ela ficou curada, mas ela não pôde mais ir para o campo. E o Denison dizia, mas eu preciso falar. E quando, as poucas vezes que eu saía com o Denison para algum lugar, eu deixava o Denison aqui. Uma vez a gente foi ao shopping, assistir um filme, não era do Homem-Aranha, sei lá, era um Homem-Formiga, sei lá, qualquer coisa dessa. E eu deixei o Denison sentado ali na praça de alimentação e fui comprar alguma coisa para a gente comer. E quando eu voltei, o Denison estava conversando com uma pessoa e aquela pessoa estava chorando. O Denison é o melhor evangelista pessoal que eu conheço. Deixar o Denison perto de alguém é perigoso, porque a pessoa se converte. Porque ele tem prazer em falar de Deus. No púlpito é um negócio complicado, mas é o melhor evangelista olho no olho que eu já vi. Porque ele tem prazer. Falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me vergonharei. Não me vergonharei. O verdadeiro homem livre tem prazer em andar livremente com Deus, tem prazer em falar
livremente de Deus. Versículo 47. Recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. O verdadeiro homem livre, em terceiro lugar, ele tem prazer em amar livremente a Deus. Uma outra música de quando eu era criança, eu amo a Cristo. Aí ia perguntando, né? Cristina ama Cristo? Por que ama Cristo? Aí todo mundo, aleluia. Aí ficava, aquele negócio não acabava nunca. Prazer em amar a Cristo. Amar livremente a Deus. O verdadeiro homem livre, o verdadeiro crente, ele tem alegria, ele tem prazer em amar a Deus. Ele desfruta deste amor. O livro de Cantares de Salomão é um livro interessante sobre vários aspectos, e um deles é porque a gente pode interpretá-lo como sendo um retrato do casamento entre Cristo e a sua noiva, entre Cristo e a igreja. Aquela mulher sunamita e o rei Salomão, ela é uma história real, sim, mas ela é também uma tipificação do casamento entre Cristo e a igreja. E ali há coisas interessantes, eu citei aqui alguma vez, quando ele fala para a noiva, as éguas do carro de Faraó eu te comparo, ó amada minha. Vanderlei, você já comparou a Viviane a uma égua do carro de Faraó? Não faça isso, né? Mas o caso é que aquilo era uma expressão de carinho, de amor, de admiração, e ela vai falando, o meu amado, ele é lindo, e ele chega a dizer, e abra sua Bíblia lá comigo rapidamente, no livro de Cantares, há um texto que eu quero ler aqui. Olha que coisa interessante, no capítulo 5 de Cantares de Salomão, ela vai dizer assim, a partir do versículo 9, diz assim, que é o teu amado? As filhas de Jerusalém perguntam para ela, que é o teu amado mais do que o outro amado? Ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuras? O meu amado é branco e rosado, ele é o primeiro entre 10.000, sua cabeça é como ouro mais apurado, seus cabelos são crespos, pretos como o corvo, seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste, as suas faces são como um canteiro de bálsamo, como flores perfumadas, os seus lábios são como lírios gotejando mirra com doce aroma, as suas mãos são como anéis de ouro engastados de berilo, o seu ventre como alvo marfim coberto de safiras, as suas pernas como colunas de mármore colocadas sobre bases de ouro puro, o seu aspecto como Líbano excelente como os cedros, a sua boca é muitíssimo suave, sim, ele é totalmente desejável, tal é o meu amado e tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. E pode parecer esquisito para você essas expressões, mas que tinham todo sentido na época em que foram escritas, mas o que quero pontuar aqui é o seguinte, ela está falando, o meu amado é o mais bonito, ele é o mais atraente, ele é o mais amável de todos, e é isso que o crente tem prazer, ele se deleita neste amor. Quem é este Jesus que você tanto fala dele? Porque o crente, ele tem prazer em quê? Em andar com Deus livremente, em falar livremente e amar livremente. E aí as pessoas vão perguntar, quem é este Deus que você ama tanto? Por que ele é tão importante? E aí você fala, o meu amado, o amado da minha alma, é aquele que me salvou, é aquele que morreu por mim, é aquele que enxuga as minhas lágrimas, que segura a minha mão, que me coloca de pé quando eu tropeço, que abre os braços quando eu preciso de carinho, que afaga os meus cabelos quando eu estou desanimado, que enche o meu coração de paz, que traz conforto à minha alma, que passa bálsamo no meu espírito, que me perdoa, que me ama, que não me abandona, que está comigo, que me santifica a cada dia e que ao final me levará para o céu para estar para sempre com Ele. Este é o amado da minha alma. O verdadeiro homem livre tem prazer em amar livremente a Deus e se deleita nesse amor. É a pessoa mais importante da sua vida. O último em quem você pensa antes de dormir e o primeiro em quem você pensa ao acordar. E ele diz, recrear-me em teus mandamentos que tenho amado. Quem ama, gosta do que o outro faz. Não é? O marido que ama a sua esposa tem prazer no que ela faz. A esposa que ama o seu marido tem prazer no que ele faz. Mas os maridos não são perfeitos, as esposas não são perfeitas, mas Deus é. Então este prazer é multiplicado ao infinito, porque Deus não faz nada para não amar, para que nós não o amemos.
Importante, é bom lembrar que quanto mais nós conhecemos as pessoas, às vezes nós sempre vamos descobrindo qualidades e defeitos. As pessoas passam muito tempo, amanhã é aniversário de casamento de Gilza e Eliseu, são mais de 40 anos juntos, e aí Eliseu sabe que Gilza tem muitas virtudes e muitos defeitos. Gilza sabe que Eliseu tem muitas virtudes e muitos defeitos. Cristina e Joel, a mesma coisa. Eu e Cleide, Vanderlei e Viviane, não importa. A gente vai conhecendo, convivendo, a gente vai descobrindo cada vez qualidades e defeitos. Mas quanto mais a gente conhece de Deus, a gente conhece mais virtudes e nenhum defeito. Isso só nos faz amá-lo mais. O verdadeiro servo de Deus, verdadeiro homem livre, tem prazer em amar livremente a Deus. Mas em último lugar, o verdadeiro homem livre está no versículo 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. O verdadeiro homem livre, ele tem prazer em exercitar livremente a sua alma. O que é exercitar a alma? A gente exercita, segundo esse versículo aqui, de duas formas. Em primeiro lugar, a gente exercita livremente a nossa alma em prática santa. O que é prática santa? Quando ele fala aqui, também levantarei as minhas mãos. E o pessoal que tem o hábito de estar no culto de quarta-feira, sabe que eu já falei isso. O que significa levantar as mãos? A gente canta, né? Vou levantar as minhas mãos, a gente levanta a mão. O que é levantar as mãos? O que significa isso? Isso mesmo. O que mais? E também, o que mais? Fala um de cada vez, senão eu não entendo. Fala. Se render, Marlon vem ao culto de oração. Levantar as mãos significa rendição, não é? Se você passa ali e o amigo do alheio chega, conhece o amigo do alheio? É o ladrão. Ele vai chegar, é o amigo do alheio, né? Ele vai chegar e vai falar assim, perdeu. O que você faz? Não é isso? Eu me rendo. Quando você levanta as mãos, você se rende. Não há intenções ocultas. Você está vindo de mãos limpas. Quando eu levanto as minhas mãos diante do Senhor, Senhor, eu me rendo. Meu coração está aberto. Não há intenções ocultas no meu coração. Eu me entrego a Ti. Por isso a Bíblia diz, levantai, Paulo diz, quero que os homens louvem a Deus, erguendo mãos santas. E aqui ele diz, também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. É a vida de santidade. O verdadeiro homem livre tem prazer em exercitar livremente a sua alma, santificando a sua alma a cada dia, obedecendo os mandamentos. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos. Eu quero cumpri-los, eu quero colocá-los em prática. Isso faz bem para a minha alma, alegra o meu coração obedecer. Gosto de ajudar, porque me faz contente. Vou varrer a casa, mamãe ficará sorridente. Eu nunca gostei desse cântico, mas a gente cantava isso quando era pequeno, porque ajudar, porque obedecer me faz contente. E eu fico contente, eu levanto as mãos para os mandamentos do Senhor. Senhor, eu os recebo, eu os amo, eu os aprovo, eu os quero para a minha vida, eu quero colocá-los em prática. Mãos santas, vida de santidade, exercícios espirituais. Mas ele faz isso de outra forma, em meditação celestial. Levantarei minhas mãos para os teus mandamentos que amei e meditarei nos teus estatutos. O verdadeiro homem livre tem prazer em meditar. E a gente volta lá no Salmo 1. Bem-aventurado o varão que na lei do Senhor medita de dia e de noite. Extrai todo o alimento espiritual daquela meditação. Lê um texto e reflete sobre ele e pensa de novo, e quando para na hora do almoço, pensa outra vez, e você vai meditando, você vai crescendo, você vai extraindo esse alimento espiritual, vai fortalecendo a sua alma. É a palavra de Deus. A gente tem aqui, os irmãos estão recebendo aí o certificado, né, da leitura bíblica. Se você não terminou esse ano, não desanime. Termine agora em 2022.
A Bíblia é grande, sim, é grande porque Deus é grande. Um livro de Deus não poderia ser reduzido, não é um resumo. Tem muita coisa para você aprender, e a gente vai passar a vida inteira e não vai aprender tudo, mas leia a palavra de Deus. Mesmo que existam passagens que você não entenda. Ah, pastor, mas tem passagem que é difícil. Quem gosta de peixe? Você não deixa de comer o peixe porque tem espinha. Você tira a espinha e come a carne. Há coisas que são áridas, que são difíceis de compreender, difíceis de digerir, mas você vai entendendo, vai pedindo a Deus sabedoria, vai pedindo a Deus graça, vai pedindo a Deus entendimento, e quanto mais você lê, mais você aprende, mais você medita, mais você cresce. E aí, irmãos, 2022 vai nos encontrar como crentes melhores, mais firmes, mais sólidos, mais felizes. Nós estamos terminando o ano e nós temos que dizer a Deus: Senhor, muito obrigado, porque nós somos verdadeiramente livres. E por sermos livres, nós somos felizes. E nós temos motivos para temer, mas esses motivos não estão nas circunstâncias, esses motivos estão em nós, porque nós é que fraquejamos. Porque quando andamos com o Senhor, nós somos invencíveis. Sofremos reveses, sim, temos derrotas nas nossas vidas, sim, mas é derrota na batalha, não é derrota na guerra. Batalhas são confrontos localizados, a guerra é tudo aquilo. Então se fala muito em batalha espiritual, porque nós temos uma batalha espiritual a cada dia na nossa vida, mas a guerra já está ganha, porque o Senhor ressuscitou. Por isso nós temos a vitória garantida. Em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Que coisas? Tudo aquilo que ele fala antes. Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E aí ele diz: porque estou certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, potestade, coisa do presente, do porvir, altura, profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vitória em Cristo. Por isso, nós não temeremos.